E agora é 11h30 à noite, na Ilha da Madeira. Mas eu estou muito, muito feliz para ter essa oportunidade, passar um pouco de tempo com meus irmãos, minhas irmãs lá, no Brasil. Pode tirar o missionário do Brasil, mas não posso tirar o Brasil do missionário. Então, ainda eu tenho muito amor em meu coração para muitos de vocês que já encontrei e tenho muitas memórias. Eu estava olhando para meus várias fotos nos últimos dias e fiquei bem distraído, só passando tempo olhando nos filmes e foi ótimo. Então, obrigado por essa oportunidade. Já conheço o Pastor Raimundo Feitosa desde novembro de 2005 a 2006, acho que foi 2006. Um grande prazer conhecer esse homem de Deus. Eu já falei bastante sobre ele para a minha congregação aqui em Ilha, então eles acho que já conhecem ele bem, por meio das minhas histórias. Eu já usei minhas memórias, minhas experiências na Amazonas para várias ilustrações em meus sermões. E um dia eu quero voltar pessoalmente, mas por agora isto é o melhor que podemos fazer. Eu quero passar um tempo considerando as palavras de Deus primeiro. Segundo lugar, eu vou compartilhar uma apresentação em duas partes. Primeira parte sobre o ministério que Deus me deu por 13 anos no Brasil. E na segunda parte daquela apresentação sobre o que estou fazendo aqui na Madeira. Ok? Espero que isso será interessante. Então, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Espero que também vocês vão entender meu português e meu sotaque. Meu sotaque é bem cruzado, é um pouco do Brasil, meu sotaque misturado um pouquinho agora de Madeira e ainda tenho um favor de inglês, então misto. Então, eu sou único, meu sotaque é único também. Então, Mateus capítulo 16. Lá, eu vou ler versículo 5 e 18, mas vou focalizar em versículo 18. Preciso óculos também agora para ler. Então eu vou ler Mateus, capítulo 16, e começando no versículo 5, Jesus está viajando com os discípulos e passando os seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se aguardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz: edificarei a minha igreja. Pode ler aquela frase em várias maneiras, pode colocar ênfase na primeira parte: edificarei a minha igreja. Quem vai fazer isto? Jesus. Jesus vai edificar a igreja dele. Pode colocar ênfase na edificarei a minha igreja. Há uma igreja universal. Há denominações diferentes. A igreja ao redor do mundo parece um pouco diferente, com a cor de pele diferente, costumes um pouco diferentes, línguas diferentes, embora só há uma igreja. Pode ler assim: edificarei a minha igreja. A igreja pertence a ele. É a igreja dele. Ele comprou a igreja. Ele pagou com o seu próprio sangue para comprar a igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo. E pode colocar ênfase na última parte. Edificarei a minha igreja. A igreja significa as pessoas chamadas, separadas do mundo e uniram juntos para o Espírito Santo. É Ele quem assemblará o povo de Deus. Todos os cristãos, no passado, presente e futuro, somos membros de uma igreja. Somos a igreja. E não existe salvação fora da igreja. Então Jesus diz: edificarei a minha igreja. E esta obra não pode falhar, porque Deus está fazendo isto. Eu lembrei a história que Pastor Raimundo me falou uma vez, quando ele se tornou cristão e foi cheio de zelo. E uma vez ele pegou uma, eu não sei a palavra certa, mas a cona para amplificar a voz. E com 16 anos, Pastor Raimundo andou na rua pregando com esse cona para amplificar a voz dele, andando por meio da rua pregando o Evangelho. Ele veio de um início bem humilde e simples. Ele não é de uma família famosa, rica. Semelhantemente, eu não sou de uma família grande, conhecido muito. Mas quando Deus salvou ele, Pastor Mundo só quis dedicar o resto da vida dele para pregar o Evangelho. E Deus levou ele para Manacapuru e ele serviu bem lá por vários anos, até Deus levou ele para Manaus. E ele está lá agora, servindo o Senhor, depois de muitos anos de fidelidade, dos anos no ministério, servindo ao Senhor. Eu cheguei ao Brasil em 2006, em janeiro, cheio de zero, e passei um ano em São Paulo, há 10 meses, para começar a aprender português. E vou aperfeiçoar meu português no céu. Por enquanto estou praticando, mas um dia vou aperfeiçoar meu português no céu. Mas cheguei lá, no norte do Brasil, nas zonas, ao fim de 2006, e juntos, Pastor Raimundo, a família dele e minha família trabalhávamos juntos durante 2007, até ele foi a Manaus e eu continuei lá. Mas eu lembro que ele disse para mim sobre ele mesmo,
Eu vou concentrar nas cidades e você, meu irmão, Jason, tu vais aos rios e alcançar os ribeirinhos para Jesus. Então nós fazemos um compromisso, ok, tá bom. E depois ele concentrou em Manacapuru e depois Manaus. E eu focalizei em meu ministério, várias comunidades nos rios. E eu fiz 300 viagens em nossa voadeira para muitas comunidades e eu preguei em, oh, eu não sei, 50 comunidades ou mais, distribuí muitos folhetos, Deus me deu um programa de rádio, como pastor Raimundo início. Esse programa desenvolveu um programa de televisão, preguei muitas vezes e fiz tudo o que pude fazer, mas não foi fácil. Vi poucas pessoas se tornaram cristãos. Poucos. Embora eu vi vários cristãos voltar, cristãos desviados. Eu lembro a primeira cristã, a primeira pessoa que encontrei, eu me anunciei, disse, eu sou o pastor Jason, e essa senhora disse, eu sou desviada. E eu disse, tudo bem, desviada. E eu pensei que foi o nome dela. Não sabia que foi a condição da alma dela, não foi o nome dela. E encontrei vários desafios e eu não vi muitas pessoas salvas, mas várias que voltaram fé. E Deus me usou para fortalecer várias igrejas e oferecer treinamentos, líderes. Alguém pode considerar meu ministério não com muito sucesso, mas por meio de tudo que eu fiz e por meio de tudo que o Pastor Raimundo ainda está fazendo no Brasil, no Amazonas, Jesus Cristo está edificando a igreja dele. E o que parece pouco para os homens é muito para Deus, porque cada ovelha para quem Jesus morreu tem valor infinito. Já seres humanos são feitos na imagem de Deus, mas alguém para quem Jesus faleceu, tal alma tem valor imensurável a respeito de Deus. Então, talvez Deus vai dar-nos poucos ovelhas ou muitas ovelhas, isso não importa. O que importa é que nós investimos nossas vidas em fazendo discípulos. Eu quero chamar nossa atenção para um fato muito interessante nessa passagem. Eu li aqueles versículos porque eu acho que várias pessoas não fazem uma conexão entre o aviso de Jesus sobre aqueles fariseus e saduceus e o ministério que Jesus está dando aos apóstolos e os discípulos depois dos apóstolos também. Porque Jesus chama atenção aos discípulos para ter cuidado e ele avisa eles cuidado com o fomento dos fariseus e dos saduceus. E por quê? Porque Jesus quer avisar-lhes sobre eles. Foi porque os fariseus, eles eram legalistas. Eles eram pessoas religiosas, eles conheceram bem o Antigo Testamento, mas eles estavam confiando nas suas próprias boas obras, em legalismo, salvação segundo a lei e a capacidade de alguém cumprir a lei suficiente para ganhar a salvação. Mas isto é uma doutrina falsa. Ninguém pode ser bom o suficiente para se salvar. Nós não precisamos, só Deus ajuda nós nos salvar. Precisa Deus nos salvar 100%. Ele tem que começar esta obra em nós e levar esta obra para a completação, para cumprir a obra que ele começa. Então, cuidado com a doutrina dos fariseus. Os saduceus, eles eram pessoas bem liberais. Eles misturaram a religião com
coisas e pessoas politicais e eles querem só se enriquecer por meio da religião. Eles eram pragmáticos. Então, eles usam qualquer coisa que funcionou para enriquecer eles. Temos que ter cuidado com isso também. É muito perigoso para vender sua alma ao mundo para ganhar qualquer coisa do mundo. Temos que ter cuidado com a doutrina dos fariseus e os saduceus. E esses discípulos precisam ouvir e entender essa lição. Paulo disse ao Timóteo: cuida bem da sua vida e da sua doutrina. Porque se nós não cuidarmos disso, isto vai afetar nós e os outros. Vamos influenciar os outros para o bem ou para o mal. E se eles veem em nós uma vida dividida, a doutrina diluída, fora da Bíblia, isso vai afetar deles. Isso vai afetar nós também. E Jesus quis dar-lhes esse aviso. Cuidado com o fermento desses fariseus e saduceus, porque fermento vai passar por meio da massa inteira e afeta cada parte. Então, isso é uma lição para nós. Temos que ter cuidado de guardar a nossa vida e nossa doutrina se queremos Deus usar nós e nesta edificação da igreja. Outro ponto importante é que Jesus estava preparando os discípulos porque ele quer edificar a igreja por meio deles. Então, eles precisaram entender que Deus vai envolver eles. Ele lembra-lhes sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Deus providenciou os pães e os peixes, e Jesus pegou-lhes e quebrou-lhes, partiu-lhes e orou. E o pão e os peixes, isto multiplicou, e Jesus deu aos discípulos o mandamento organizar a multidão em grupos de 50, manda que eles vão se sentar e tu vais alimentar esse povo com esse pão e com esses peixes. Então Jesus envolveu os discípulos na distribuição da comida. Em dois eventos grandes, enormes, e Jesus lembrou-lhes sobre isto. Vocês lembram? Quando eu multipliquei o pão e os peixes e dei a vocês, e vocês distribuíram essa provisão de Deus, e vocês alimentaram a multidão. Isto foi milagre. E Jesus envolveu-lhes nisto. E ele está preparando eles para o futuro também. Quando Deus vai providenciar tudo que eles vão precisar para edificar o povo de Deus. Nós só podemos dar o que Deus nos dá no primeiro lugar. E Deus nos deu a palavra. Temos 66 livros, temos todas as palavras de Deus. E isto é a provisão de Deus para alimentar as almas do povo a quem vamos ser enviados por Deus, para fortalecer, para ensinar, para fazer discípulos. Então, isto é o contexto na mente de Jesus e dos discípulos, quando Jesus tinha essa conversa com os discípulos, pedindo eles, quem pessoas dizem que eu sou? Jesus diz, né? E Jesus fez essa pergunta e, versículo 14, eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E por que João Batista? Porque algumas pessoas pensaram que Jesus era João Batista. Provavelmente porque
Ninguém pode negar que Jesus estava fazendo milagres para o poder do Espírito Santo. Jesus fez milagres. Ninguém pode negar isto. Então, algumas pessoas pensaram, as pregações de Jesus são bem semelhantes do que as pregações de João Batista, e sabemos que João Batista morreu, foi assassinado por Herodes, então talvez João Batista voltou da morte e por isto pode fazer milagres. Então acho que Jesus é João Batista. Algumas pessoas concluíram assim, mas eram errados. Outros Elias. Por que Elias? Ou porque Malaquias, o último livro que temos no Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os judeus fiéis estavam esperando para Elias voltar. E provavelmente porque várias pessoas foram sendo convertidas por meio da pregação de Jesus. Eles pensaram, talvez Jesus é esse Elias, a quem esperávamos por muito tempo. Ele chegou. Mas não, eles eram errados. Jesus não era Elias. E Jeremias, por que Jeremias? Isso é um pouco mais complicado. Em segundo Macabes, um livro extra-bíblico, que não é um livro bíblico, mas foi bem conhecido, foi escrito 150 anos antes daquele dia, e lá falou sobre um dia quando Jeremias voltou da morte e deu uma profecia e um poder para Macabes, um daqueles pessoas naquele livro, e prometendo que Jesus, que Deus vai renovar tudo e vai tirar os inimigos dos judeus e será uma grande vitória. E algumas pessoas pensaram, então, Jeremias voltou de novo. E esse Jesus é Jeremias quem voltou e por meio dele vai fazer tudo novo. Eles foram confusos de novo. Jesus não era Jeremias. Então, por isto, Jesus diz para Pedro e vós, para os outros também, quem dizeis que eu sou? Versículo 15. E Simão Pedro respondeu, 16, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso é grande anunciação. Oh, que fé! E ele é certo. Jesus era e é o Cristo. Isto refere para a natureza humana dele. Ele veio com uma missão para salvar seu povo dos seus pecados, e por séculos os judeus fiéis estavam esperando para o Messias, o Cristo, vier. E ele chegou, ele veio. É verdade, Jesus é o Cristo. Mas ele era um ser humano, sim, 100% ser humano. Ele tinha natureza humana, mas também ele tinha uma natureza divina. Ele era Deus encarnado. Ele era o Filho do Deus vivo. Se tu vai negar a divindade de Jesus, tu não está confiando no Jesus da Bíblia. Se tu vais negar a humanidade de Jesus, tu não estás crendo no Jesus da Bíblia. Tem que crer que ele é verdadeiramente o homem perfeito, sem pecado e Deus encarnado. Esse Jesus quem nós proclamamos, em quem confiamos. E Jesus disse: parabéns, Pedro, é verdade, tu falou
que é certo. E ele disse, em versículo 17, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Se tu verdadeiramente crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, isto é, porque o Pai revelou isto ao seu coração, por meio da ministração do Espírito Santo e por meio da pregação do Evangelho. Quando alguém prega o Evangelho, Jesus está pregando. O sumo pastor prega por meio dos pastores, embaixadores dele. Então, pastor Raimundo, eu somos pequenos pastores e quando nós pregamos o Evangelho, Jesus está pregando por meio de nós. Isso é verdade. Ainda podemos errar, podemos, tem que testar tudo que pregamos segundo a palavra de Deus. Mas a verdade que pregamos, e se for poder no que faremos, isto é porque Jesus está pregando por meio de nós. O pastor, grandíssimo pastor, está chamando as ovelhas dele por meio dos pregadores e por meio dos fiéis que dão testemunho e proclamam o Evangelho. Então, se tu tens fé em Jesus Cristo, fé salvadora, isto é, porque o Pai revelou a você que isto é verdade, Jesus é Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Espírito Santo é Ele quem convenceu você. Quando você ouviu Jesus chamar você por meio da pregação. Então, quando o pastor Raimundo, por meio dos anos do ministério dele, quando ele prega, algumas pessoas vão crer. Isto é, porque Deus está trabalhando nele, regenerando o coração de tal pessoa, dando ele compreensão da mente dele, revelando o fato que tal pessoa é um grande pecador e confirmando que Jesus é um grande Salvador. E se alguém ouça mesmo o Evangelho, isso faz nem diferença com ele. Ele não quer importar com isto. Isto significa nada para tal pessoa. Isto é porque Deus Pai não está revelando tais coisas. Deus não está dando ele a capacidade de ouvir, olhos para ver, um coração para se submeter. Sempre é triste e difícil para nós pregar e ver alguém não perturbado, não mudado, até endurecido mais. É difícil e é triste. Já nós, pastor Raimundo e eu, já pregamos muitas vezes na rádio, na televisão. Quantas pessoas foram salvas? Nós não sabemos. Em 13 anos no Brasil, eu vi 2 pessoas convertidas. Só em 13 anos. 2 pessoas. Mas graças a Deus por aquelas 2 pessoas. Se só 2 pessoas foram convertidas por meio do meu ministério, mas por meio da demonstração da glória de Deus, ou glória de Deus por isto, tudo vale para aquelas 2 pessoas. Uma menina chamada Thais, que tinha 14 anos naquela época, agora tem 25 anos, talvez, e outra senhora bem idosa no Rio, Rosilda. Rosilda. Uma mulher muito humilde, mas preciosa nos olhos de Deus. E Rosilda já faleceu e já está em glória agora. Se Deus só salvou aquelas 2 pessoas em 13 anos do meu ministério, tudo vale. É possível ele salvar mais por meio de rádio e televisão? Talvez.
mas é um grande privilégio ser usado no serviço do Senhor. Então, Jesus está edificando a igreja dele. Ele está fazendo isto. Temos que ter a atitude de submissão ao Senhor de Jesus Cristo, com a atitude de, assim, Deus me envie onde tu quiseres. Use-me como tu quiseres. Mas Deus, por favor, dá-me a oportunidade de pregar o Evangelho, compartilhar meu testemunho e encorajar pessoas a orar em Jesus com fé e confiar nele para a salvação deles. Usa-me assim, Deus. Se tu queres, usa-me pregar para a multidão ou só para poucas pessoas, não importa. Mas Deus, ajude-me a ser fiel. Seja isto sua atitude também. Porque não só pastores têm que fazer discípulos. Esse mandamento, fazer discípulos, é para todos os cristãos, homens, mulheres, adolescentes, jovens, até crianças. Uma criança com 5 anos pode evangelizar os amiguinhos dele na escola. Todos nós, se amamos Jesus Cristo, devemos ser ocupados com a obra de discipulação, fazendo discípulos. Então, fale com seu pastor para conselho, para ele ajuda você a entender quais dons que tu tens, em qual maneira que tu podes ministrar e servir, para confirmar que tu vais fazer isto biblicamente e serve bem, sabendo que Deus providencia tudo que tu precisas para ser usado por Deus e por meio de você, Jesus mesmo vai edificar sua igreja, por meio do seu ministério também. E não existe um sentido melhor, uma bênção maior do que ser usado por Deus. Nas mãos dele, ser usado por ele, alcançando os perdidos, as ovelhas perdidas. E para ajudar tal ovelha conhecer seu pastor, bom pastor, e para aprender a servir ele também. Serve bem. E eu quero mostrar a vocês um pouquinho da maneira que Deus usou-me lá no Amazonas e como Ele está usando-me aqui na Madeira. Ok? Primeiro eu vou orar e vou mostrar a vocês poucas fotos no minutinho. Eu vou orar primeiro para vocês. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pela lembrança que tu estás edificando a tua igreja. E tua igreja um dia será completa, bonitinha, uma noiva, perfeita em tua vista. Oh Deus, todos nós temos responsabilidades, ministrar, trabalhar, fazer discípulos, evangelizar, alcançar ovelhas perdidas para ti. Ajude-nos, fazemos isto em tal maneira que quando pessoas entendem o Evangelho, vão dar-te toda a glória, não nós. Nós não somos dignos de receber glória. Toda a glória é tua, Deus. O reino é teu, o poder é teu e a glória é tua também. Recebe a glória por meio dos nossos ministérios. Abençoa todos os membros da igreja de Coroado, por favor. Todos deles. E a Lady, marido dela também. E outros que estão ouvindo para essa mensagem. Usa nós, onde estamos, agora, hoje, essa semana, em teu serviço. Ajude-nos a nos submetermos ao Senhor Jesus e servir bem para a tua glória. Amém. Se tu queres nossa carta de oração e praticar seu inglês, envie-me um e-mail. e todas as semanas eu fazer filmes só por 5 minutos sobre nosso Ministério de Evangelização na Ilha da Madeira. Pode enviar-me uma mensagem WhatsApp. Talvez precise colocar um código em frente, mas o pastor Raimundo Feitosa pode dar
você, meu WhatsApp, se quiser ter mais contato comigo. Pode visitar nosso website online ou visitar nosso Facebook. Eu vou mostrar esses detalhes ao fim em poucos minutos, ok? Então, se quer pegar uma conecta ou alguma coisa agora e depois eu vou mostrar isso de novo, ok? Olha, Pastor Raimundo, lembra? Liberdade, quando foi muito humilde, isso foi a igreja onde Pastor Raimundo pastoreava lá em 2007. Quando eu cheguei a Manacapuru, a igreja parecia assim. E a primeira noite, quando eu encontrei Pastor Raimundo Feitosas e a família dele, e fizemos um culto humilde lá com Pastor Andrew Love e Jennifer estava presente. Minha esposa também, Lucy, parecendo com um anjo. Então, nossas famílias, olhem, em Lucas, ele mudou, né? Ele cresceu. Ainda é bonito. Então, olha, Aí, todos nós éramos mais magrinhos naquela época. um pouco mais nutrido. Mas, tempo passa. Então, eu tenho esse mesmo carro agora, aqui na Madeira, mesmo carro, mesma cor, fora de Olha casa. só, Não exatamente o mesmo, mas mesmo tipo de carro. E naquele carro lá, uma vez, coloquei 16 brasileiros dentro. 16. E eu gosto de ser Isaac, um grande homem de Deus, quem está com o Senhor agora. Ele passou quase 100 anos da vida, né? Ah, exato, craque. ele está lá na mala. Ele está bem agora. Melhor. Então, nossas famílias trabalhavam juntos durante aqueles anos. Eu comprei um terreno numa garapé, 20 minutos fora de Maracapuru, um terreno chamado Terreno de Manuel. E Deus me deu uma voideira, Maranata, vem, Senhor Jesus. E com aquela voideira, eu fiz mais do que 300 viagens, visitei 80 comunidades, mais ou menos, e cada casa naquelas comunidades. E, e nós começamos um clubezinho em nosso terreno, em nossa casa, cada sábado de manhã, por 7 anos, sem falta, todos os sábados. As crianças vieram para a nossa casa e nós gostamos de ensinar-lhes. E eles cresceram ano após ano e nós precisamos criar colisão. Então, aquelas pequenas crianças se tornaram adolescentes depois de 5 anos e começamos a colisão e continuamos a colisão com os irmãos e irmãs deles. Aqueles, Lucy no meio, minha filha, Olha, e saudades. ela lá tinha. Isso foi poucas semanas antes que saímos do Brasil. Então ela tinha 15 anos lá. Quando chegamos ao Brasil, ela tinha 2 anos. Quando chegamos em Igarapé, tinha 6 anos. Então a maioria daqueles adolescentes tinham 6 anos quando começamos a morar em Igarapé. E quando saímos, eles tinham 15, 16, 17 anos de idade. E foi muito bom para investir 7 anos nesses adolescentes. Tenho saudades deles. Também gostava de visitar vários ribeirinhos e visitava eles e entrava a casa e ler a Bíblia aos adultos e ler histórias para as crianças e apresentava as histórias às crianças, tocava minha gaita. E foi um grande privilégio só para apresentar o Evangelho
para os ribeirinhos durante aqueles anos do ministério. E 2 em 2 meses, de 2013 até 2018, 2 em 2 meses, eu visitava os índios no interior, mais no interior, naquele barco, na Conchi William, que ainda viaja no rio Japorá. E quando nós chegamos da boca do rio Purus, eu pegava minha voadeira de trás do recreio e continuou a viagem sozinho, por mais 3, 4 horas sozinho em minha voadeira, até chegavas a essa aldeia nova do povo Puriná. Eles são bem baixinhos e por 5 anos trabalhava com eles. Meu objetivo foi para ajudar eles a se cuidar, para organizar a liderança da igreja, para ensinar os líderes da igreja, para estudar a Bíblia, para alimentar sua própria alma e ensinar-lhes para pregar a palavra de Deus aos outros. Então eles podem ser independentes das pessoas fora. Então eu concentrei em Oscar e Dominguinhos e Pedro também. Todos os dias, durante a semana, eles passaram 2, 3 horas na casa missionária, lá na aldeia onde eu ficava, e eu ensinava-lhes várias verdades necessárias para eles se cuidar, e cuidar da igreja. E foi meu grande privilégio batizar alguns delas, 3 irmãs, para batizá-las nas águas cheias de jacaré, mas sobrevivemos, graças a Deus. Eu tenho muitas histórias sobre jacaré, mas eu vou resistir. Mas eu estou vivo, eles são mortos, ganhei. Mas povo precioso, povo humilde, simples, mas pessoas lá que amam Jesus. Eu tenho a cabeça de jacaré comigo aqui. Eu trouxe a madeira em que comi. E olha, lá em Liberdade, lá em Mancapuru, Pastor Mundo tinha boa ideia. Ele disse para mim, olha, temos problema. Há muitas comunidades ribeirinhas. É impossível para nós alcançar todos e frequentemente precisamos de um programa no rádio. Porque por meio da rádio podemos alcançar muitas pessoas no mesmo tempo. Então, compramos todos os membros da igreja um rádio. E começamos um programa com Princesa de Solimões e Pastor Mundo. Ele tinha 5 programas cada semana na rádio. E ele disse, 5 é demais, eu vou dar a você, Pastor Jason, um programa por semana. Quando eu quase não pude falar, então eu precisava escrever todas as palavras que eu vou dizer. E ele me deu um programa por semana. Ele recebeu 4 programas por semana. E juntos servimos o Senhor. Sim. Fizemos camisas também. Que foi bom. Bonitinho lá. E quando o Pastor Mundo foi ao Manaus, nós reduzimos os 5 programas a 2 programas na Rádio Cidade de Manacapuru. Mas isto foi difícil para até continuar com 2 programas e reduzimos isto para um programa semanalmente, depois em pouco tempo. E Deus deu-nos uma outra emissora mais conhecida naquela região, que foi com Palmeiras FM, que foi mais caro, mas mais popular, e continuamos lá. Em total, servimos ao Senhor por 7 anos na rádio. Tenho um amigo lá
um amigo meu, irmão André, quem ainda agora está no Brasil visitando, mas ele está trabalhando em outro país agora. E esse programa desenvolveu em um programa para televisão. Nós usávamos uma igreja com 3 câmeras, muitas luzes e com marcos feitosos. Eu pregava 5 sermões em um dia e 5 sermões próximo dia, 10 sermões em 2 dias. Cada poucas semanas fiz isto para criar um programa que colocamos no ar. E é estranho pregando para uma igreja vazia. É uma experiência estranha. E também, Pastor Mundo tinha parte do programa dele e fazemos uma renovação da sala dele e gravamos a parte do programa na casa dele lá também, que foi muito bom e uma grande oportunidade. Então, Deus usou nós juntos nesse respeito. E se pode olhar naquela clapperboard, tem a data lá, 13 de março de 2018. E foi mais ou menos lá saímos do Brasil, um pouquinho, poucas semanas depois. Isso foi o último dia, quando nós trabalhávamos juntos, fazendo aquele programa, o Testemunho da Fé. Então, quando saímos da Liberdade, parecia assim. Em 2018, julho, saímos e nós voltamos para a Inglaterra. Então, saímos do Brasil e fomos para a Inglaterra e com o plano de ir à Madeira. Mas nós passamos 3 anos na Inglaterra por várias razões, por causa da Covid e porque adotamos 2 filhos na Inglaterra. Eu vou mostrar-lhes no minutinho. Em 2021, nós saímos da Inglaterra e fomos à Madeira, que está lá, no Atlântico. Mas não pode ver porque é muito pequenininho, Madeira. Ao lado de Marrocos, 300 milhares, 500 quilômetros oeste de Marrocos, ao lado da África. É Madeira, onde eu estou agora. A Madeira é muito pequenininha. É 45 quilômetros por 20 quilômetros, mais ou menos. 250 mil pessoas moram em Madeira. Mas antes que chegamos na Inglaterra, adotamos Lola e Mikey. E este foi o primeiro dia que Lola e Mikey foram à igreja. Primeira vez na vida deles. Então, Lucy tinha 16 anos, mais ou menos. Acho que foi 2019. Quando chegamos na Madeira, já elas cresceram. Essa foto foi tirada durante Natal, poucos meses atrás. Então, é recente. Eu não coloquei a idade da Andrea. Mas Fez ela bem. era mais idosa do que eu. Não, 2 anos e meio. Mas era mais bonita. Então. muito mais. Esse barba coloca 10 anos em mim. Ajuda-me a parecer mais sábio. Então. É, Esse foto foi tirado em dezembro. Em Natal. Dezembro 25, 2024. sim, Então, Lucy agora está em Inglaterra, no norte da Inglaterra, na universidade, e ela vai visitar nós no fim desse mês, mas ela mora lá agora. Desde ela tinha 17 anos, ela mora lá, e nós aqui. Então, Mikey e Lola, eles são parte da nossa família 100%. São meus filhos, tanto quanto Lucy é minha filha, eles são meus filhos e filhos da Andrea. E somos uma família e é uma grande bênção ter eles. E estão aprendendo português, mas com um sotaque bem forte, um sotaque madeirense.
Meu sotaque está transformando um pouco, mas o sotaque deles é mais puro, segundo a, a região daqui. E não vou falar sobre a história, especialmente, mas os portugueses chegaram aqui em 1419 e eles trouxeram catolicismo à Madeira, mas não trouxeram o Evangelho. Eles, esses dois capitães dividiram a ilha em duas partes, mas eles não trouxeram o Evangelho. O povo comum não foram permitidos ter Bíblias, foi proibido. Ninguém conheceu o Evangelho naquela época. Agora é um pouco diferente. Agora é uma cidade moderna, tem 110 mil pessoas que moram na capital do Funchal, que aqui é Funchal, Madeira, e nós moramos aqui em Funchal. Aqueles navios, se pode ver, mais ou menos 5, 6, 7, 8 mil pessoas saem daqueles navios cada dia e compram coisas e entram no navio e vão para outras ilhas. Então, o turismo é muito popular aqui na ilha. Mas Madeira há basicamente um vulcão enorme. Não explodiu por 5 mil anos, desde o dilúvio de Noé, mas ainda é um vulcão, oficialmente um vulcão vivo. Pode explodir qualquer dia. Eu estou pronto, meus pecados são perdoados. Eu vou para a glória. É uma ilha montanhosa, mas cheio de catolicismo. Há muitos ídolos em todos os cantos. São ídolos de Maria. Maria Oratriz. Eles são muito confusos. Na Inglaterra, se quer evangelizar alguém, na Inglaterra, se alguém não quer falar, vai responder: eu sou ateu, não acredito em Deus, não quero falar contigo. Na Madeira, se alguém não quer falar sobre Deus, não quer o Evangelho, vai dizer: eu sou católico, não quero falar sobre essas coisas. Tu tens tua fé, tenho minha fé. Mas ainda precisamos continuar a evangelizar-lhes e testar o conhecimento deles para provar que eles não entendem quem é esse Deus triuno, o que é o Evangelho e como precisamos de Jesus, unicamente Jesus, para nos salvar. Eu gosto de colocar folhetos do Evangelho naqueles ídolos. E nas igrejas também. Se estão abertos, eu vou entrar e deixar o Evangelho de João, ou Lucas, ou Bíblias. Eu gosto de dar Bíblias de graça e folhetos e convites para a nossa igreja também. Mas é muito comum esse louvor e adoração e veneração da Maria na Madeira, muito mais forte do que encontrei no Brasil. Esse Cristo Rei foi construído 5 anos antes de Cristo Rei em Rio de Janeiro. Isto foi lá primeiro. Mesmo escultor, homem quem fez isto, depois isto fez outro em Rio de Janeiro, que é muito maior. É muito maior do que esse. É 2 vezes maior. Mas tem uma parte lá que toca no mar, que é alto, e até o século XVIII, se alguém for cristão e morrer, o corpo dele não pode ser sepultado. O corpo dele tem que ser jogado no mar. Naquele ponto, muitos corpos foram jogados no mar. Foi proibido enterrar, sepultar um corpo de um cristão até o século XVIII, quando alguém comprou um terreno, e até hoje tem esse cemitério onde cristãos podem ser enterrados hoje. Esses homens trouxeram o Evangelho a esta ilha e foi um grande revivamento.
e mais do que 5.000 pessoas foram salvos. Isto causou uma grande luta entre eles e a Papa. E a Papa enviou um bispo à Madeira para assassinar cristãos, colocar-lhes em prisão e assassinaram muitos cristãos. E 3.000 cristãos foram expulsados da Ilha da Madeira e eles foram para Trinidade primeiro e ao Brasil segundo. Chegaram, acho que foi em Recife, e foi os cristãos verdadeiros da Madeira quem evangelizaram o Brasil. Primeiros cristãos chegaram no Brasil eram madeirenses, cristãos madeirenses, e naquela época. E esse Dr. Cari, ele conhecia Dom Pedro bem, imperador, e Dr. Cari convenceu Dom Pedro para abolir a escravidão no Brasil. E Dr. Cari convenceu o governo do Brasil para permitir evangelização. Foi ilegal até Dr. Cari chegou e ele mudou a lei e as igrejas foram plantadas. A esposa dele escreveu mais do que 200 hinos e mais do que 100 ainda são cantados no Brasil. É uma grande história lá, não tenho tempo para entrar mais naquela história. Eles já faleceram, mas Deus trouxe 2 outros homens. Eu e meu amigo Sandro e a família dele. Então a família dele e minha família juntos plantamos uma igreja. Chegamos 13 de junho, começamos a igreja na Ilha de Madeira em junho de 2021. Embaixo de uma árvore no Parque de Santa Catarina, no meio do Funchal. E depois, em poucas semanas, começamos cultos na casa dele. E depois disso, em nossa casa, onde ainda temos cultos. Todos os domingos, aqui é uma igreja no lar. Essa foi a árvore, debaixo daquela árvore, a igreja de Cristo Funchal nasceu. E acabamos de completar 4 anos, porque começamos no Zoom poucas semanas antes. Mas isto é um filme dentro de minha casa, onde fazemos cultos. Fazemos cultos todos os domingos naquela sala. Temos pessoas de pessoas que vieram das igrejas diversas. Somos uma igreja reformada, conservativa, bíblica, embora alguns membros vieram das igrejas mais carismáticas. Mas pregamos o Evangelho, pregamos a Bíblia. E agora você vai entrar nesse filminho onde eu estou agora. Esse é meu sanctum, meu escritório, onde eu estou agora. Onde eu preparo minhas mensagens. Então fizemos cultos todos os domingos, 10h30. E esse Gadi, um membro da igreja, ele é da Filipinas, é da Filipina. Temos 10 nacionalidades diferentes em nossa igreja. Americanos, pessoas da Hungria, Rússia, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, a Alemanha, África do Sul. Todos os domingos refeiçamos, meio-dia. Todos os domingos juntos. Isso é sala para as crianças, onde eles recebem as instruções delas. Andrea e Emma é a esposa de Sandro. Então, Andrea e Emma ensinam as crianças. Isso está na porta da nossa casa. E agora vou mostrar Funchal, a cidade. 40% da população da ilha mora na cidade de Funchal, na capital. E por isto estamos aqui. Todas as quinta-feiras evangelizamos, sem falta. Distribuímos 200 folhetos todas as quinta-feiras. Entramos em conversações com as pessoas que nós nos encontramos. Distribuímos Bíblias, Evangelhos, folhetos.
convites para a igreja, e essa é uma boa coisa. E por meio daquela evangelização, algumas pessoas já vieram à igreja. Falamos em português, as pessoas, isso é a língua principal da ilha. Algumas pessoas falam inglês, a maioria falam português. Mas 99% dos habitantes da Madeira nunca ouviram o Evangelho. É choque. Então, toda quinta-feiras evangelizamos, por meio dos folhetos, 200 pessoas. Por meio das conversas, 20 pessoas mais. E raramente encontramos alguém que conhece o Evangelho. Choque, conhecendo, sabendo que isto é o primeiro mundo e eles têm internet, eles têm televisão, têm rádio, mas não têm o Evangelho. Já não ouviram a Maria. E por isto fizemos esta obra que fazemos. Eu evangelizei essa pessoa não consciente, deixei folhetos na cabeça dele. Quando ele se acordou, conversei mais com ele. Quando ele saiu do lado dele, esse homem, Richard, chegou ao meu lado e disse: Tu conheces uma igreja evangélica? Eu disse: Sim, sou pastor de uma igreja evangélica. Vem à nossa igreja. E ele veio e ele continua a ver. E por um ano ainda ele está conosco. Ele é de Venezuela. Temos vários venezuelanos na Madeira. 20 mil venezuelanos, mais ou menos, muitos aqui, e é difícil para eles. São geralmente pessoas pobres, e é difícil. E aquele homem, Richard, ele é professor, mas está aqui lavando louças, pegando um salário baixo, mínimo. Mas ele é fiel, ele ama Jesus. Gostamos de fazer dias junto com a igreja, cada 6 semanas, nós saímos da igreja e fazemos um piquenique, e fazemos jogos, e ouvimos a palavra pregada também. Cada 6 semanas, é bom passar tempo junto assim. E lá, um exemplo disso. É bom passar tempo junto com a família de Deus. Logo, vamos pegar outro prédio. Então, isto é nossa casa em cima. A parte de baixo pertence a outra família. Casa bonita. É bonita. Então, mas não pertence a nós. Só essa parte em cima, nós pagamos aluguel. Aluguel na Madeira é muito caro. É igual para um salário mínimo. Imagine. Então, é difícil para as pessoas aqui. Então, nós moramos lá, mas logo vamos mudar para casa próximo a uma loja vazia. Então, primeiro andar. Vamos usar esse primeiro andar logo. Então, Sim. basicamente, a casa ao lado de onde estou agora, há uma loja no primeiro andar que é vazia. Essa loja já passou 15 anos vazio. Estamos orando que Deus vai nos dar aquele lugar, porque é maior tamanho do que temos agora. Pode ver lá. Ok? Então, se Deus quiser, e queremos que Deus quiser, vai dar-nos esse lugar logo, e vamos colocar a placa em cima, usamos espaço dentro que é 3 vezes maior do que temos agora. Ok? Então, temos o futuro. Passamos por meio do tempo difícil, especialmente 24, o fim de 23 e 24. Várias pessoas saíram da nossa igreja. Nós tínhamos até 50 pessoas. Crescemos em nossa casa. 45 chegava e 5 mais entrava por meio de Zoom. Mas Satanás atacou. E vários, 2 em 3 pessoas saíram durante os próximos meses. Por várias razões diversas. Algumas pessoas saíram
porque querem uma igreja mais carismática. Outros saíram porque negaram que Deus é soberano em salvação. Outros saíram por causa de conflito com as personalidades. Alguns saíram da ilha por razões legítimas. Então, nosso número diminuiu. Agora temos 15, 20 pessoas. Então, somos muito menos do que éramos. Passar por meio desse tempo difícil. Mas cremos que Deus está aumentando nós mais uma vez e que Ele quer nos dar esse prédio maior para usar. Então, temos fé que Ele vai ainda fazer coisas maior do que já fez. Mas se quiser, faz contato comigo. E se quiser, visita-me aqui na Madeira. Onde eu vou visitar o Brasil. Eu quero muito. Eu quero com Lucy, especialmente. Lucy e eu temos esse sonho. Queremos passar uma semana em Manaus, uma semana em Maracapuru e uma semana na aldeia. E lembrar vocês que amamos vocês e queremos Amém. desejar vocês também. Muito obrigado pela sua paciência com a internet. Eu vou parar o share e passar essa oportunidade para o pastor Raimundo. Muito obrigado. É muito edificante poder relembrar e também contemplar os desafios aí. Toda semana a Igreja do Coroado, na sexta-feira, ora pelo seu ministério, pela sua família e agora por esse projeto que você apresentou. Também oramos por Andrew Love, pelo trabalho em Portugal e também creio que ele faz um encorajamento na África, né? E, Moçambique. e nas nossas orações. Como a igreja está agora fechando para a gente orar e terminar o culto, eu peço que o pastor Jason ore e assim fechamos a nossa live com muita alegria, com muita gratidão no coração. Que Deus abençoe. Ok, obrigado. Vamos, eu vou orar. Senhor, oh, tu és muito fiel. Tu és o mesmo Deus lá no Brasil e lá na Inglaterra e aqui na Madeira. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. E nós te adoramos. Obrigado que conhecemos quem tu és. Tu és nosso Criador e nosso Salvador, nosso sustentador. E nosso Senhor, quem nos envia em teu nome para pregar o Evangelho, e por meio de nós, Jesus, tu estás edificando a tua igreja. Isto é maravilhoso, esta verdade deve encorajar nós. Tu estás edificando a igreja coroado. Tu estás edificando a igreja de Cristo Funchal. Igualmente. Obrigado, Deus, por isto. Sem Jesus, sem ti, podemos fazer nada. Somos ninguém. Mas contigo, temos valor, temos razão a viver, temos razão a servir. Temos a glória em frente de nós. Vamos entrar na tua glória um dia no futuro. Ou talvez, Jesus, tu vais voltar antes. Mas com certeza vamos estar contigo para sempre. Para sempre, com corpos glorificados, sem limitações, um dia no futuro. Em um estado em qual nós não podemos pecar. Oh Deus, esperamos aquele dia chegar. Mas por enquanto, estamos aqui no mundo com corpos fracos, mentes fracas também, mas a fé forte que tu nos deste. Aleluia e obrigada por isto. Continue, Deus, a abençoar a tua obra lá em Coroado e aqui também. E na igreja de nossa irmã Araíde, em Belo Horizonte. Oh Deus, obrigado que tu és um Deus bondoso, santo, santo, santo e bom. Aleluia. Recebe nosso louvor
e nossa gratidão e abençoa nós por meio da continuação da presença do Espírito em nossas vidas, nossos ministérios. Obrigado. Amém. 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 Agora nós temos mais possibilidade de orar com mais propriedade, com mais conhecimento. E logo que for possível, teremos mais encontros, se Deus quiser. Não vamos deixar passar tanto tempo mais. Um Bom, prazer exatamente. estar com os irmãos. Sim. Vão para casa, na paz, aqueles que estão na igreja, que tenham uma semana abençoada, que sejam sal e luz onde estiverem, e instrumentos pelos quais Deus vai edificando a sua igreja. Amém. Deus abençoe o seu ministério, pastor Jason, Lucy, Andréia e os dois outros, eu não sei pronunciar o nome, Mike, mas Mike logo vou Figueroa. estar com exatamente. Deus abençoe, uma grande alegria. Ah, Tchau para você. obrigado. Tchau. Deus te abençoe todos. Laide Olha aí. também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.